Estava eu lendo um livro, este livro que nós estávamos estudando, os Diáconos e Alguns Irmãos, e este livro chama-se A Treliça e a Videira. E eu concluí esse livro, uma leitura muito boa, que eu recomendo aos irmãos que possam ler, está aí aparecendo na tela. Ele fala sobre a treliça e a videira aplicando ao nosso contexto cristão, de uma forma mais geral. Temos uma treliça, que geralmente é de madeira, onde você coloca uma planta. Planta esta que vai cobrir todo aquele espaço, aquela treliça. E ele falando que muitas vezes nós damos valor à treliça, que é o suporte, e deixamos de lado a videira, que é o mais importante. Aqui ele fala que a treliça é como se fosse os eventos, as programações, tudo que nós fazemos em prol da edificação do corpo de Cristo, que é a videira. E lendo esse livro, eu cheguei a 4 verdades muito interessantes que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Vivemos, irmãos, numa era que nós somos consumidores. Todo mundo aqui consome alguma coisa. Pode ser que alguém aqui goste muito de assistir filmes. Então, toda semana está lá assistindo um filme. Netflix, Disney, HBO Max, seja lá qual for. Tem pessoas que gostam muito de músicas. Então, no seu celular, não pode deixar de ter aquele aplicativo que você escuta as suas músicas favoritas. Alguns aqui gostam de comida. Então, sempre que precisamos de uma boa recomendação, o irmão fulano, ele sabe um bom restaurante, ele sabe onde tem um bom preço. Enfim, nós somos consumidores. E como consumidores, nós sempre buscamos as melhores coisas, os melhores lugares, os melhores filmes, os melhores aplicativos, seja lá qual for. E, infelizmente, irmãos, por vivermos uma vida de consumismo, muitas vezes nós tratamos a igreja de Deus da mesma forma. Essa mentalidade, sem percebermos, essa mentalidade de consumistas entra dentro da igreja. E aí muitas pessoas enxergam uma igreja como se fosse um restaurante. O que é que nós fazemos no restaurante? Nós comemos, não é isso? E para que serve a comida? Comida, ela serve, claro que há o apreço da boa comida, mas no geral qualquer comida, seja da mais gostosa ou não, ela serve para uma única coisa, que é para o nosso corpo funcionar. Se eu ficar muitos dias sem comer, eu não conseguiria estar aqui de pé. Então, eu tive que almoçar, eu merendei, eu me alimentei para ter forças para estar aqui trazendo a palavra de Deus. Senão, eu estaria aqui me tremendo, passando mal, estaria pálido, mas o alimento ele me ajuda a isso. E muitas vezes nós tratamos a igreja desta forma, como apenas uma fonte de alimento. É errado você vir para a igreja para se alimentar da palavra de Deus, para ter energias no seu corpo espiritual? Claro que não. Agora, como nós lemos aqui em Efésios, e Paulo tem esse texto maravilhoso, que ele fala dos dons espirituais. E ele fala, no versículo 12, todas estas pessoas aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, bispos, doutores, mestres, Deus instruiu a cada um deles com apenas uma única missão. Para o quê? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Então, quando você vem para a igreja apenas para se alimentar, para ficar mais inteligente, mais sabido da palavra de Deus, e você não usa este conhecimento para o aperfeiçoamento de todos os santos, você está apenas sendo um consumidor e não um servo verdadeiro de Deus. E aqui, o título dessa meditação seria, é um título um pouco grande, viu, Breno, para tu colocar lá, a igreja não é uma plateia,
de consumidores religiosos a participantes do reino de Deus. Essas 4 verdades que eu aprendi com o livro A Delícia e a Videira, que eu quero compartilhar com os irmãos, é para que nós saiamos daqui não apenas como consumidores da palavra de Deus, consumidores daquilo que temos aqui nesta igreja, mas que possamos ser, como a segunda parte diz, participantes do reino de Deus. Como consumidores, nós temos um mal muito grande, de muitas vezes nós nos apegarmos às coisas e esquecemos o propósito de estarmos aqui. Por exemplo, todo mundo deve conhecer alguma pessoa que vai a uma determinada igreja porque gosta da música. Nossa, a música naquela igreja é muito boa, o irmão que toca se garante, o irmão que canta tem uma voz linda, a irmã, muito linda também a voz da irmã, eu fico tocado, aquela música toca o meu coração. Ou muitas vezes é a palavra, nossa, aquele pregador é muito bom, toda a vida que eu vou naquela igreja eu me alimento, vou voltar lá porque ele é um ótimo pregador. Quem aqui nunca disse, o culto hoje foi muito bom? No nosso Cearenseis, o culto foi massa. Eu saí edificado, o pregador falou coisas maravilhosas, coisas que eu nem imaginava, e eu saí muito bem edificado. Essa igreja é muito boa porque eu me sinto alimentado, acolhido. Mas também temos aqueles que, nossa, não gostei daquele pregador. Nossa, a voz dele me irrita. Não vou mais naquela igreja. Nossa, ele fala, dá um sono, rapaz. Não, eu não vou para a igreja para ficar dormindo. Eu quero um pastor que seja animado, seja enérgico. Igual o pastor Davi foi no último domingo. Eu duvido que alguém tenha conseguido dormir com aquele pastor ali, viu? Não dá para dormir, porque é uma pregação animada, forte. Ou muitas vezes você pode até pensar, não vou mais naquela igreja porque eu não fui bem recebido. Eu entrei, sentei, louvei, ouvi a pregação, fui embora e ninguém falou comigo. Jamais eu voltei naquela igreja. Ou pior, alguém pode dizer assim, o culto não me agradou. Não foi da forma que eu queria. Existem várias questões, várias perguntas que você pode fazer quando vir à igreja. Mas uma, que é justamente uma que o consumidor, ele não vai se perguntar, é como eu posso servir a igreja de Deus. Ele sempre vai pensar na igreja como se fosse um espetáculo, um centro de consumo espiritual. Ele vai para se alimentar. É o eu estou bem, a música me deixou feliz, eu fui tocado por aquele louvor, a pregação me fez mudar isso, sempre sou eu. Mas aquele eu de como eu posso servir a Deus, ele não pensou. Outras perguntas que nós devemos sempre nos fazer é, quem eu estou discipulando? Nós fomos chamados para discipular pessoas. Mateus, que é tão falado nas EBDs, o chamado lá, Mateus 28, é para quê? Ide e fazei discípulos. Nesse livro, em outros livros também que eu vi, ele dá uma conotação diferente, que alguns pastores também já falaram, que é o ide, muitas vezes nós vemos como se fosse uma ordem, né? Ide e fazer discípulos. E aí aplicamos isso aos missionários que estão no campo. Mas a palavra correta ali, o verbo, é enquanto você está indo fazer discípulos. Enquanto você está indo comprar um pão, comprar o seu café da manhã, fazer discípulos. Enquanto você está indo para o seu trabalho, para a sua escola, enquanto você está indo para qualquer lugar, fazer discípulos. Obrigado. Sendo assim, não é uma ordem apenas de ir e fazer discípulos. É enquanto você está indo. Ninguém aqui é uma planta. Ninguém está parado. Então, todos nós estamos indo para algum lugar. Enquanto você está nessa sua carreira cristã, você tem que fazer discípulos.
Então, quem eu estou discipulando? Na segunda pergunta é quem eu estou ajudando? Muitas vezes nós queremos ser ajudados, mas não ajudamos ninguém. Se você foi ajudado, se você foi tocado pelo Espírito Santo e hoje está aqui, porque Deus o chamou para a sua graça, você tem a obrigação de também ajudar os outros também. Como eu estou fortalecendo o corpo de Cristo? O que eu faço na minha vida, na minha igreja, como parte do corpo de Cristo, que eu estou ajudando, que eu estou fortalecendo o corpo de Cristo? E a última pergunta: como Cristo quer me usar aqui nessa igreja? Você já parou para pensar nessas 4 perguntas que eu acabei de fazer? Quem você está discipulando? Quem você está ajudando? Como você está fortalecendo o corpo de Cristo? Como Cristo quer te usar na sua obra aqui nessa igreja? Quando nós vemos ou olhamos para o Novo Testamento, a igreja, ela nunca foi tratada como uma plateia. Ela é um corpo. O texto que foi lido lá em Atos diz que as pessoas iam se convertendo, aumentava-se o número de cristãos, eles se reuniam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e dia a dia o Senhor ia aumentando o número dos que eram salvos. A igreja ela ia crescendo. Para uma árvore crescer e dar fruto, ela tem que estar bem alimentada, tem que estar bem funcionalmente boa. Um corpo, da mesma forma, saudável, ele vai funcionar quando todos os membros participam. E isso nós vemos muito claramente aqui em Paulo. Se não há doutores, se não há pastores, se não há profetas, se não há mestres, apóstolos, quem é que vai aperfeiçoar os santos? Deus capacita pessoas para serem usadas na obra. E essas pessoas não são simplesmente um grupo exclusivo. É cada um de nós. Deus nos capacita para que assim nós possamos capacitar outras pessoas e assim o corpo ser aperfeiçoado em Cristo. A primeira verdade que eu vi ao ler esse livro foi o problema da mentalidade de consumidor. Existe uma grande diferença entre você ser um consumidor religioso e você ser um discípulo de Jesus. O consumidor, ele sempre vai se perguntar: o que a igreja pode fazer por mim? É que nem, por exemplo, quando alguém lhe chama para fazer alguma coisa, aí você vai pensar, sim, e o que eu vou ganhar com isso? O que eu tenho a ganhar com isso aqui? Enquanto o discípulo, ele vai se perguntar: como eu posso servir o reino de Deus? Enquanto um está passivamente apenas observando, o outro está ativamente participando. O consumidor, ele vai chegar na igreja e ele vai assistir um culto. Assim como ele assistiria um filme no cinema, assim como ele assistiria uma peça, assim como ele assistiria um musical, um show. Não há uma diferença para essa pessoa entre estar aqui na igreja assistindo o culto e estar assistindo um filme. Ele está apenas consumindo. E se você está assistindo uma coisa, você vai, com certeza, vai avaliar a qualidade daquela coisa. Então nós, quando somos consumidores, nós não só assistimos, mas também nós avaliamos a qualidade daquilo que estamos assistindo. Até porque cada um de nós quer algo de qualidade. Então, se eu comprei um ventilador e ele não está funcionando, ele está esquentando, ele não é útil para mim. Então, eu como consumidor, eu não quero mais esse ventilador. Eu quero algo melhor. E quando você avalia como consumidor, você vai criticar os problemas ou criticar alguma coisa. Vixe, aquela irmã que estava cantando, meu Deus do céu, ela errou o tempo todo da música. A música não é assim. Vixe, aquele tocador, rapaz, ele devia ensaiar um pouquinho mais. Aquele pregador ali, rapaz, que roupa é que ele está usando?
Ele devia vir mais vestido, ou devia ter se preparado mais. Um consumidor, ele sempre vai criticar. Ele vai querer receber algo de bom. Ele vai exigir que ele tenha aquilo que é bom. O que é normal. Qualquer consumidor vai querer um produto bom. Ou alguém aqui, por exemplo, iria querer comprar um produto ruim? Eu não iria querer. Eu não iria comprar, por exemplo, uma televisão, se na hora que eu fosse na loja, o vendedor falasse, cara, essa TV não é boa. Ela, com 1 ano, ela dá problema. Você compraria? Não, eu creio que não. Então, nós exigimos algo bom. O consumidor, ele quer algo bom. E ele também compara. Nossa, naquela outra igreja é muito mais animado o louvor. Eu me senti muito mais tocado do que vindo nessa outra igreja. Aqui, rapaz, os louvores são lentos. Eu só escuto uma pessoa cantando. Na outra é todo mundo cantando, chorando, gritando, se emocionando. Tem gente caindo no chão de joelho, pedindo perdão a Deus. Aqui ninguém cai no chão. Todo mundo se levanta, senta, se levanta, senta. Então há uma comparação. Ele quer comparar os produtos, se assim pode dizer. Enquanto um discípulo, o que é que o discípulo faz? Primeira coisa, ele serve. Discípulo de Deus é alguém chamado para servir. Se você se acha, ou tem em seu coração que você é um discípulo de Deus, e você não serve a Deus, pense um pouco. Será que você realmente está sendo um discípulo de Deus? O que foi que Cristo fez na noite em que foi traído? Depois, lá de todo o processo, ele lavou, antes na verdade, ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu os discípulos para mostrar que ele servia as pessoas. E os discípulos viram aquilo e pensaram, se o mestre está servindo, eu também tenho que servir. Então, o discípulo de Deus, ele serve, ele participa. Se você vem para um culto e você simplesmente senta nos bancos, nas cadeiras, louva, escuta a pregação, volta para casa e não sentiu vontade de fazer parte, de participar, não necessariamente pregando, não necessariamente louvando, mas agindo de alguma forma, participando, ajudando, né? Que também é uma palavra que está próxima daí. Pense comigo, quando você está na igreja e você vê um problema, qual é a sua atitude? Você vai criticar aquele que está fazendo um problema ou você sente, não, aquele irmão ali, ele não está fazendo certo, mas ele precisa de ajuda, então eu vou lá ajudar ele. Um discípulo, ele está disposto a ajudar. E quando você ajuda, você está carregando o peso que aquele seu irmão está carregando sozinho. Você está dividindo o peso com ele. Assim como Cristo fez com cada um de nós. Um discípulo, ele se sacrifica. Muitas vezes nós tiramos o nosso tempo, do tempo que nós poderíamos estar descansando, poderíamos estar nos divertindo, fazendo alguma coisa santa, sem problema nenhum. Não tem problema você, por exemplo, passar uma manhã na praia, você passa a semana trabalhando porque você não pode ter um lazer. Mas muitas vezes nós sacrificamos este lazer. Domingo é o melhor dia para você ir na praia porque é uma folga. Ou no sábado, por exemplo. E aí você deixa de ir domingo de manhã para a praia para vir para a igreja. Você sacrificou uma coisa boa em prol do reino de Deus. Assim é cada um de nós que somos discípulos. Nós sacrificamos o tempo que nós temos para servir a Deus. E por último, a edificação de uns aos outros. Infelizmente, irmãos, muitos querem ser cuidados, mas não querem cuidar de ninguém. Muitos querem ser discipulados, mas não querem discipular. Eu quero receber as boas novas, eu quero aprender de Deus, mas eu não quero compartilhar, ou eu minto para mim mesmo e digo que eu não sou capaz de compartilhar das boas novas. Muitos querem ter a comunhão, mas não querem se envolver. Muitos querem ter um apoio espiritual na sua fraqueza,
mas nunca fortalecem a ninguém. Abramos nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Se você ainda estiver em Efésios, é só avançar para o próximo livro. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Um consumidor, ele só pensa em si. Quer ser cuidado, não quer cuidar. Ele quer ser discipulado, mas não quer discipular. Ele quer ter comunhão, mas não quer se envolver. Ele quer ter apoio espiritual, mas não quer fortalecer ninguém. E aí Paulo escreve: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O cristianismo bíblico nunca foi apenas sobre receber. Todo o Novo Testamento aponta para mutualidade, serviço, edificação, responsabilidade coletiva. Olha o exemplo dos irmãos lá em Atos capítulo 2. Eles estavam juntos, mutualidade. Eles serviam uns aos outros. Eles edificavam uns aos outros. Havia uma responsabilidade coletiva ali também. Hebreus 10. Vamos ler aqui 2 versículos. Vai falar sobre isso também. Hebreus 10. Versículos 24 e versículos 25. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O texto não diz apenas, venha ao culto. Não deixe de ir ao culto. Ele fala o quê? Consideremos uns aos outros. Para você considerar alguém, você tem que estar envolvido com aquela pessoa. Porque a igreja, meus irmãos, não é um evento qualquer. A igreja é o corpo de Cristo. E todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos considerar uns aos outros. Por exemplo, algumas partes do nosso corpo a gente meio que não liga muito, né? Eu penso aqui no dedo mindinho, lá do nosso pé. Ninguém repara nele. Tanto que, quando você está andando, qual é o dedo que você mais bate em alguma coisa? É o mindinho. Agora, pergunta para alguém, quem não tem esse dedo, o quão difícil é ele manter o equilíbrio. Porque o dedo mindinho é como se fosse aquele tripé ali, ó. Imagina aquele tripé que tem 3 partes. Tira uma. Como é que ele vai conseguir se estabilizar? Você tem que fazer alguma coisa, modificar um pouco para que ele se estabilize. O dedo mindinho tem essa função, mas nós ignoramos ele. Mas vai viver sem ter um, você vai sentir muita diferença. Por isso nós somos um corpo e devemos, irmãos, edificar uns aos outros. A segunda verdade que eu vi ao ler esse livro é que o papel dos líderes não é fazer tudo. Um líder bom não é aquele que faz tudo. Pelo contrário, em Efésios, ele vai destruir essa ideia que é comum, de que, por exemplo, é o pastor que prega, é os diáconos que servem, é os irmãos que têm algum ministério, que são presidentes, que fazem isso ou aquilo, como foi falado hoje pela manhã, o dom. O dom não é o grupo de missões da igreja, é um departamento que ora por missões. Quem é o grupo de missões da igreja? É cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados a sermos missionários. Lembra de Mateus? Enquanto você está indo, fazer discípulo. Veja o que Paulo nos diz
lá no versículo, novamente em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores. Perceba algo profundo aqui nesse texto, irmãos. Os líderes, eles não existem para substituir o corpo. Eles existem exclusivamente para preparar o corpo. O objetivo de um ministério não é centralizar tudo em poucas pessoas, mas sim capacitar os santos para servirem. Uma igreja que está doente é aquela onde poucos trabalham, poucos carregam peso, poucos servem e muitos apenas consomem. Eu estava até conversando com os meninos mais cedo, que por um problema na escala, eu faço a escala dos pregadores, domingo à noite. Por um problema, o pregador de hoje era para ser o pastor Davi Madureira, que pregou domingo passado. Só que ele falou, domingo eu não vou poder ir porque tem um problema. Aí eu falei, não, pastor, o senhor pode pregar dia 7? Isso era dia 3. Aí, não, tá ótimo. Dia 7 tá ótimo. Aí eu fui lá, vamos mudar então. Ele vai para o dia 7, eu vou para o dia 14. Aí quando eu fui ver a escala, eu estava na escala de tocadores. Então eu tive que tocar e estou aqui pregando. Mas não é exatamente isso, né? Não é bom só uma pessoa fazer várias funções. Tem irmãos aqui que estão em 4 ministérios. 4, 5. Não é bom, irmãos, poucos trabalharem, enquanto a maioria está apenas como consumidor ativo da nossa igreja. O sucesso de qualquer ministério não é quando aquela pessoa responsável pelo ministério, ela faz tudo. O sucesso é quando o corpo inteiro funciona. E Paulo, ele desenvolve muito isso na carta dele aos Coríntios. Quando ele fala, no Coríntios capítulo 12, que ele compara a igreja a um corpo, né? A mãos, a pés, olhos, ouvidos, todos são diferentes, mas todos são necessários. E ele fala, imagina se a mão não quiser mais ser mão, ou se o pé não quiser mais ser pé, quiser ser outra coisa. Não funciona assim. Então, uma igreja saudável, ela não é uma igreja em que poucas pessoas fazem tudo. Ela é uma igreja que cada um cumpre o seu papel. Somos uma igreja de 75 membros, é isso? 75 membros, se eu não me engano. Quantos desses membros estão ativamente em algum ministério servindo a Deus? Pense comigo. Qual é a sua função no corpo? O que você tem usado ou tem feito no corpo? Você é aquele dedo mindinho que vai dar sustentação para que o tripé esteja perfeito e assim eu possa colocar a minha Bíblia em cima dele? Ou você está apenas olhando o tripé, a perna está ali quase que quebrando, aí você só olha, só esperando aquele negócio quebrar. Você não vai lá e ajuda. Qual é a sua função? Qual tem sido, irmãos, o seu chamado na nossa igreja? Não é legal que poucos sirvam. É legal quando todos sirvam. Porque quando uma igreja tem todos os membros participando ativamente, essa igreja vai crescer. A igreja lá em Atos, ela se mantinha unida, ela pregava o evangelho, ela compartilhava, ajudava mutuamente, e a igreja continuava crescendo. Uma igreja que em pouco tempo chegou a 3, 5 mil membros, continuava crescendo. E dia a dia o Senhor ia acrescentando os que eram salvos. Que tipo de igreja existiria se todos servissem exatamente como eu? Aí a pergunta. Vocês acham que a nossa igreja seria uma igreja saudável, forte, que funcionaria se todo mundo agisse como eu ajo? Pense em si mesmo. Se por acaso nós tivermos um problema e não tiver um pregador, ou por exemplo, o nosso presidente não puder assumir a presidência, e aí quem é que vai assumir? Você pensa, não, eu quero ajudar,
Se precisar, eu estou aqui para servir. Imagine que tipo de igreja existiria se todos servissem exatamente como eu ou cada um de nós serve. Terceira verdade, irmãos, que eu aprendi, é que todo crente, ele recebeu uma responsabilidade. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro 4. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aqui ele está falando, a Bíblia aqui nos mostra que o cristão, ele não deve ser alguém passivo. Todos nós somos salvos. E como salvos, todos nós recebemos dons, capacidades, responsabilidades e oportunidade de servir. Não existe essa de que, eu não sou capaz de servir na obra do Senhor. Eu não tenho oportunidade de servir. Eu não tenho dom para poder servir. Dons, meus irmãos, não deve ser algo para promover um talento aleatório. Um irmão X, ele tem um dom de pregar, ele tem uma eloquência muito boa, ele consegue falar bem. Aquilo não é para a vanglória dele. O dom, ele serve com um único propósito, para aperfeiçoar os santos. Então, qualquer dom que nós tenhamos, ele é uma forma de Deus edificar o corpo de Cristo, a igreja. Como Pedro fala aqui, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Como eu falei, o dom ele não foi dado para nos promovermos, uma autopromoção, mas ele foi dado para a edificação. Muitos pensam, eu não sei pregar, então não tenho ministério. Mas servir vai muito além disso. Servir, por exemplo, é discipular alguém. Quando você está andando e aí você vê um vizinho seu, um amigo próximo, ou alguém na rua, e aquela pessoa para, olha, eu te vi indo lá para aquela igreja ali. Ali é uma igreja de quê? Uma igreja batista. Tá certo. Aí acabou a conversa. Você perdeu a chance de falar, olha, você já foi para a igreja batista? Muitas vezes a pessoa é um desviado que Deus colocou no seu caminho para você evangelizar. E aí você apenas perde a oportunidade. Então nós somos chamados para discipular alguém. Muitas vezes tem um irmãozinho fraco na fé e eu penso, nossa, aquele irmão ele não sabe de nada da Bíblia. Pois vá lá e ensine aquele irmão, discipule aquele irmão. Muitos têm o dom de encorajar. Imagina só, alguém quer fazer uma coisa, mas vixe, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer aquilo. Meu filho, vá, você consegue, você se garante. Vá lá. Muitos têm o dom de visitar pessoas, de ver que alguém está com um problema. Rapaz, eu vou visitar fulano, ele não está bem. Esse é um dom também. Um dom de aconselhar. Você não consegue pregar, mas você consegue dar um conselho a uma pessoa. Orar, acolher, evangelizar, ajudar financeiramente, ensinar crianças, sustentar espiritualmente os fracos. Coríntios 12 nos mostra claramente que o Espírito Santo distribui os dons para que o corpo cresça. E eu penso que é uma tragédia, irmãos, quando pessoas passam anos na igreja sem nunca entenderem que foram chamadas para participar, para servir ao corpo de Cristo. Se você tem um dom e você não usa esse dom para edificação, você está pecando, irmãos, com falha com Deus. E se você acha que não tem um dom,
Esta é a hora de você orar: Senhor, eu acho que eu não tenho um dom. Me capacite para que eu possa servir na igreja. Essas pessoas que vêm todos os domingos para a igreja, que são crentes há 10, 20, 30 anos, que apenas assistem, recebem, observam, elas nunca estão ou nunca entram na obra. É como uma pessoa, por exemplo, que vai para a academia. Ela vai para a academia, chega lá, ela paga a mensalidade, né? Não pode malhar se você não pagar, né? Só se você for dono. Ela vai lá, frequenta, tira uma foto, observa os aparelhos e vai embora. Serviu de alguma coisa fazer aquilo? Ir para a academia, olhou, pagou, tirou uma foto, viu o aparelho. Não, amanhã eu começo, hoje está tranquilo. Essa pessoa ela nunca vai treinar de verdade. E na igreja também existem pessoas assim. Pessoas que conhecem a linguagem cristã, pessoas que frequentam os cultos, que ouvem as pregações, que gostam de estar no ambiente, mas que nunca estão ou entram na missão de Deus. E a última verdade que nós vamos ver nessa noite, a quarta e última, irmãos, é que Jesus, ele não formou espectadores. Jesus nunca chamou pessoas para assistir, para admirar, para consumir mensagens. Ele chamou pessoas para o segui-lo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 9, versículo 23. Lucas 9 e 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus custa, primeiro, nosso tempo. Porque se você quer servir a Deus, você vai ter que dedicar o seu tempo a fazer alguma coisa que agrade a Deus. Ler a Bíblia. O tempo que você poderia, por exemplo, estar assistindo um filme, você vai ler a Bíblia. Ou, por exemplo, você quer passear. Vixe, mas eu tenho que ver os louvores do culto. Ou você quer fazer alguma outra coisa. Vixe, eu tenho que dar uma olhadinha na lição que eu vou pregar no próximo domingo. Ou outra programação da igreja. Quando você deixa de fazer algo que você gosta, para você servir a Deus, estar presente no culto, estamos fazendo a vontade de Deus. Seguir a Jesus também implica, ou custa, em perder o nosso conforto. Muitos gostam de estar nas suas casas descansando. Hoje é um dia muito bom para você estar em casa descansando. Amanhã você vai trabalhar. Você poderia estar descansando, fazendo uma boa janta, mas você deixa o seu conforto para estar aqui na casa de Deus. Seguir a Cristo também custa, irmãos, o nosso ego. É nós matarmos a nossa natureza para fazermos a vontade de Deus. Esquecemos do eu e pensar no outro, pensar em Deus, pensar nos nossos irmãos. Seguir a Cristo também custa, irmãos, disposição, entrega. Hoje muitos querem ter o alimento da palavra de Deus, querem ver o milagre acontecendo na sua vida, querem a bênção, querem ser cuidados, querem ter uma experiência com Deus, mas poucos querem a cruz, o compromisso, o serviço e a responsabilidade. Vemos isso claramente lá em João, capítulo 6. As multidões estavam muito felizes quando tinham pão, quando tinham milagres, quando tinham benefícios. Mas quando Jesus começou a falar sobre compromisso, muitos foram embora. Porque consumidores gostam de benefícios. Discípulos permanecem,
mesmo quando isso existe custo. Jesus não morreu, irmãos, para formar admiradores ocasionais. Ele morreu para formar discípulos. Conclusão. Precisamos entender algo. Cristo nunca tratou a sua igreja como consumidores. E nós também não podemos enxergar a igreja dessa maneira. A igreja não é um restaurante espiritual. A igreja não é um espetáculo religioso. A igreja não é um lugar onde clientes são entretidos. A igreja é corpo, a igreja é a família, povo de Deus, o sacerdócio santo, comunidade de servos. E nós servimos não porque Deus precisa de nós, mas nós servimos por 3 motivos. Servimos porque fomos alcançados pela graça de Deus. Como gratidão a essa graça que Deus nos deu, nós temos prazer em querer servir a Deus. Servimos a Deus porque nós fomos transformados. Um descrente, ele não vai querer servir a Deus, porque ele não foi transformado. A mentalidade dele ainda é o eu. O meu eu é o importante. Deus não destruiu ainda o eu dele para que ele possa ver coisas maiores. Também servimos porque fomos amados pela graça de Deus. Cristo serviu primeiro. Ele lavou os pés, ele carregou a cruz, ele entregou a sua vida. Então, como podemos dizer, irmãos, que nós amamos a Jesus, mas nunca carregamos peso nenhum dentro da igreja de Deus? Como é que você diz amar a Deus, amar a Jesus, e você não consegue carregar o mínimo de peso dentro da casa de Deus? Algumas perguntas de reflexão, para nós irmos para casa, meditarmos, pensarmos nisso, e vermos aonde nós podemos melhorar. Hoje o irmão Lucas falou uma frase muito bonita na EBD, que era um homem que está conformado, satisfeito. É um homem um homem 100% satisfeito, é um homem 100% derrotado. Por quê? Porque nós sempre temos, irmãos, algo para melhorar. Se você está 100% satisfeito, não tem nada na sua vida que você possa melhorar. Então, parou ali. Você é uma pessoa 100% derrotada. É uma frase muito, muito forte, muito pesada. Eu fiquei pensando nessa frase assim, e que muitas vezes nós nos acomodamos, nós achamos que por termos muito tempo de fé, não, agora eu vou deixar os mais jovens servirem. Já tenho meus 50 anos de crente. Não, você ainda é um servo de Deus. Nós todos devemos servir a Deus, sempre. Quando Paulo fala que ele era o mais miserável dos pecadores, não foi no começo da carreira dele, já foi quase no final. Ele viveu tudo que ele viveu para Cristo e ele ainda achava que ele tinha que fazer mais. Ele não estava 100% satisfeito. Logo, ele não estava derrotado, ele tinha algo a melhorar. Pergunta de reflexão. Se todos na igreja fossem como eu, essa igreja seria saudável? Você faz parte do corpo de Cristo. Pense comigo, se todos fossem como você, essa igreja estaria saudável? Qual é a sua contribuição? Eu estou consumindo ou eu estou contribuindo para a casa de Deus? Pense como a sua vida ela é reflexo da sua igreja. Essa igreja seria uma igreja saudável? Pensando nessa pergunta, eu penso num dos maiores maus da humanidade atualmente, que é o câncer. Quando você está gripado, você começa a tossir, a sua voz fica fraca, você fica com febre. Há sintomas de que você está doente. Então você sabe perfeitamente o que você tem que fazer. Tomar um remédio, ir no médico, descansar, porque você está doente. Agora o câncer, ele não é assim. Você só percebe que tem câncer nos últimos estágios do câncer. Você não percebe que está doente somente
Você percebe quando está no final. E quando está no final, já é tarde demais. Como é que você faz parte do corpo de Cristo? Você está saudável? Ou você acha que está saudável, mas na verdade você está doente? Pense nisso, irmãos. Quem você é? Você é um consumidor ou você está contribuindo? Outra pergunta. Quem cresce espiritualmente por causa da minha vida? Quem você tem alcançado a Cristo? Quem tem usado a sua vida como um espelho para crescer? Será que alguns de nós podemos dizer, assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo fez uma afirmação muito pesada. Me imitai, assim como eu imito a Cristo. Você consegue dizer isso? Olha, meu irmão, imite o meu exemplo, assim como eu imito o exemplo de Cristo. Outra pergunta, quem eu discipulo? Quem eu tenho ensinado as palavras do Senhor? Fomos chamados, irmãos, para fazermos discípulos. E quem você tem discipulado? Outra pergunta, meu cristianismo, ele gera peso ou ele gera alívio para os outros? Você tem sido motivo de alegria para os seus irmãos ou você tem sido motivo de peso? Outra pergunta, eu estou apenas sentado ou eu estou servindo? Como é que você está na sua caminhada cristã? A vida é feita de etapas. Uns estão levantando, outros estão caídos, outros estão lá na frente dando suporte para que aquela pessoa, olha, fulano precisa de ajuda, vamos ajudar ele. Em que etapa você está? Muitas vezes nós podemos ter servido muito a Deus há 10, 5 anos atrás. E hoje? A minha vida cristã não acabou há 10 anos atrás. Ela continua todos os dias até o dia que eu encontrar com Jesus na glória. Então, você cansou de servir e está apenas sentado ou você continua servindo a Deus? E a última pergunta. Eu amo a minha igreja ou eu apenas amo os benefícios que ela me dá? Vir à igreja é bom. Ouvir os louvores é muito bom. Ouvir pregações como a do pastor Davi é muito boa. Você sai daqui edificado. Mas você tem amado a igreja de Deus ou você apenas tem amado os benefícios que você tem obtido na igreja? Concluindo, irmãos. Jesus não morreu para criar consumidores de culto. Ele morreu para formar um povo, um corpo, uma família, uma igreja viva. E a pergunta que fica não é, o que a igreja está fazendo por mim? A pergunta bíblica, que eu quero que cada um de nós possamos pensar, para encerrarmos aqui, é como Cristo quer usar a minha vida para edificar o seu corpo. Amém, irmãos?